O mundo o odeia. A festa dos tabernáculos, que é descrita em Levítico, acontecia em outubro, cerca de 6 meses depois da celebração da Páscoa, e foi mencionada em João 6 e 7. A festa comemorava e lembrava os dias em que os israelitas peregrinaram pelo deserto e viviam em tendas. Quando Jesus estava na Galileia e não mencionava ir à Judeia, uma vez que lá queriam matá-lo, seus irmãos o provocaram a se mostrar durante a festa claramente debochando dele porque lhes era difícil acreditar que era realmente o Filho de Deus. Mais tarde, alguns deles acabaram crendo e até se tornaram líderes da igreja, como Tiago. Mas durante vários anos se envergonharam de Jesus e somente depois da sua morte e ressurreição, quando o viram, creram nele. Hoje em dia temos toda a razão de acreditar porque contamos com a narração dos milagres da morte e da ressurreição de Jesus, o que cremos como verdadeiro pela fé que nos é concedida pelo Pai, pois somente pela graça por meio da fé podemos crer. Também contamos com a evidência do que o Evangelho realizou na vida das pessoas através dos séculos. Não perca esta oportunidade de crer no Filho de Deus. E Jesus lhes diz que o mundo o odeia porque sua presença, seus ensinamentos incomodam muito e só fazem mostrar o quanto somos pecadores, fracos, falhos, nocivos, e isso o mundo não gosta. Ninguém gosta de ver que não somos bons como pensamos, porque o pecado manchou toda a nossa alma como uma lepra invisível e espiritual. O mundo não quer ver nem saber sobre isso. E a melhor forma de agir é rejeitar qualquer palavra ou sentimento nesse sentido. E assim como o mundo odiava Jesus, quem o segue pode esperar que o mundo também o odeie. Se você o segue e as circunstâncias parecerem muito bem, pergunte-se se o está seguindo como deve. Podemos estar agradecidos quando a vida transcorre sem dificuldade, mas devemos nos assegurar de que não seja à custa de seguir a Cristo pela metade, ou de não segui-lo como deveríamos. A vida dos cristãos incomoda a muitos pela maneira de falarem e de agirem, algo totalmente inverso ao que o mundo faz. Quando ajudamos a quem tem fome ou outra necessidade, isso incomoda aos que podem ajudar e não o fazem, e por esse motivo não querem ver, apesar de se sentirem constrangidos. Mas apenas ligam um esquece interior, se afastam e continuam vivendo suas vidas sem se importar com o que se passa ao redor e sem cogitar fazer alguma coisa. Quando falamos de Cristo, levando uma mensagem de amor com alegria, isso os constrange porque não conseguem viver desse jeito, porque não querem se sentir criticados, apesar de não levarmos críticas. Quando somos afrontados por nossa fé e para o mundo nos tornamos pessoas chatas que eles não querem ouvir, isso os incomoda, porque às vezes são soberbos e acham que são suficientes para si mesmos. E jamais imaginam que a qualquer minuto de suas vidas, por qualquer circunstância, podem parar num leito de hospital necessitando de ajuda do seu próximo e até de consolo dos que desejam apenas confortar. Jesus disse que muitos o odeiam, porque só a sua presença já mostra a eles que suas obras são más. Outros jamais aceitarão porque seus corações se encontram endurecidos como pedra, e fecham os olhos e tapam os ouvidos para a maravilhosa mensagem da salvação da vida plena e abundante, com sofrimentos e perseguições, mas ainda assim com alegria que o mundo não conhece e não consegue explicar. E, assim, quando Jesus veio com o maior presente oferecido aos homens, a salvação, os líderes religiosos o odiaram. E muitos rechaçaram esse presente, não importava o que dissesse ou fizesse. E quanto mais ele ensinava e fazia milagres em público, mais problemas causavam esses líderes a Jesus e a seus seguidores. Por esse motivo, era necessário que Jesus ensinasse e trabalhasse com a maior discrição possível, até chegar a hora em que sua missão seria cumprida. Muitas pessoas hoje em dia contam com o privilégio de ensinar, pregar e adorar publicamente em nosso país, enfrentando-se muito pouca perseguição. Estes devem estar agradecidos e aproveitar ao máximo suas oportunidades de proclamar o Evangelho, pois em muitos países se tornar cristão é sofrer duramente tornando-se um pária até para a própria família,
e às vezes até denunciado, podendo perder tudo, incluindo suas vidas. Os líderes religiosos, temendo o povo que o seguia, não puderam fazer mal a Jesus durante aquele tempo, mas ameaçavam a qualquer que pudesse apoiá-lo publicamente com a expulsão da sinagoga, que, para um judeu, constituía um castigo severo. E assim todos falavam de Jesus, mas quando chegou o momento de falarem a seu favor em público, calaram. Tiveram temor. O temor pode afogar nosso testemunho. Embora hoje muitos falem de Cristo na igreja, quando chega o momento de fazer uma declaração pública de fé, frequentemente sentem vergonha e não lembram que Jesus diz que nos reconhecerá diante de Deus se o reconhecermos diante dos homens. Por isso, tenha valor. Fale de Cristo. Anuncie sua obra de salvação àqueles que caminham para uma eternidade de tristeza e agonia, para que a graça de Deus possa transformar esses corações em corações de carne, e que o Espírito Santo lhes dê intrepidez ao falar e os guie na vontade perfeita e agradável de Deus. Ser cristão não significa somente alegria. Haverá também tribulações, mas o modo como passamos por ela é o que destaca o povo de Deus do resto do mundo. Em meio às tempestades, estaremos firmes na certeza de que já somos vencedores por Cristo Jesus, porque Ele venceu o mundo e o governa. E como anunciou, voltará para buscar os seus e levá-los para o seu reino, onde não haverá mais doença, nem choro, nem lágrimas, e nem mais pecado, porque todas as coisas então terão passado, e só restará para nós a alegria de estarmos em sua presença. Desejemos isso também aos do mundo e anunciemos essas maravilhas, embora saibamos que muitos não crerão, mas que alguns consigam ser levados a esse viver maravilhoso que é Cristo, até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.